Dumont é uma das mentes mais brilhantes da modernidade, mas que, ao mesmo tempo, viveu uma vida atormentada pelos seus próprios demônios. Talvez você não saiba, mas a história desse grande homem é rodeado de intrigas, ego e uma grande batalha contra si mesmo. Em Cabangu, Minas Gerais, ainda durante o reinado de Dom Pedro II. Bom, na verdade, esse era o nome da cidade, porque hoje ela se chama Santos Dumont. Esse município era tão pequeno na época que basicamente só existia uma casa em toda a região, que era justamente a casa da família de Santos Dumont. E assim, né, podemos dizer que sua família era meio que bem afortunada. Alguns anos depois de seu nascimento, sua mãe recebeu uma grande herança. Assim, ela adquiriu a vasta fazenda Arindeúva, em Ribeirão Preto, São Paulo, e a transformou em uma enorme propriedade agrícola batizada de Companhia Agrícola Fazenda Dumont. A fazenda tinha mais de 5 milhões de pés de café, além de uma ferrovia particular de 96 mil quilômetros. Não pela literatura, estudando os incríveis livros de engenharia de seu pai, alguns registros de explorações marítimas, mas principalmente grandes romances de ficção científica de Júlio Verne. Tudo isso fazendo com que um dos lados do seu corpo ficasse parado e partiu para a Europa com a família em busca de tratamento médico. Em Paris, uma cidade marcada pela sua beleza interminável, diversos casais passeiam incansavelmente pelas calçadas da Champs-Élysées. Às margens do rio Sena, poetas e pintores discutem o futuro da arte, enquanto ao fundo, a Torre Eiffel se impõe. As ruas eram preenchidas por máquinas fumacentas e um grande avanço tecnológico, o céu parecia estar estagnado. O veículo aéreo da época era o balão, mas ele parecia mais uma curiosidade engenhosa do que realmente um meio de transporte. Só que Santos Dumont estava disposto a mudar isso. Ele queria criar um balão dirigível que fosse resistente ao vento, capaz de controlar sua direção e evitar acidentes, numa missão que representava mais do que uma simples e adquiriram um novo automóvel coupé de 3,5 cavalos de potência. Fascinado pela inovação, Santos Dumont fez questão de dirigir seu carro pelas ruas de São Paulo, se tornando a primeira pessoa a guiar um automóvel no continente. Os anos se passaram e o sonho de Santos Dumont seguia o mesmo. Nesse meio tempo, ele comprou um livro que mudaria a sua vida para sempre: A Expedição de Balão de André ao Ártico. Esse livro conta a história da missão fracassada de Salomão André, que tentou voar no Ártico, mas morreu no caminho. Eram 11 da manhã quando Santos Dumont e Machuron subiram na cesta de vime. Eles equilibraram seus pesos com os sacos de areia, soltaram as amarras e o balão começou a subir. A 1.500 metros de altitude, pessoas e construções tornaram-se minúsculos, mas ele ainda ouvia ao longe o latido dos cães e o apito das locomotivas. De repente, uma nuvem encobriu o sol, esfriando o gás do balão, que começou a descer rapidamente. Por isso, foi necessário soltar mais alguns sacos de areia para deixá-lo mais leve e assim poderem voltar a subir. A dupla chegou a 3.000 metros de altura e passaram sobre um mar de nuvens. Dumont não queria um balão grande como os tradicionais de 10 metros. Ele queria um de 6, capaz apenas de caber uma pessoa e disse que com cabos de suspensão mais longos, a cesta ficaria mais baixa, dando mais estabilidade ao projeto. 4 de julho de 1898, que Santos Dumont realizou seu primeiro voo com o Brasil, dirigido por ele mesmo, no Jardim da Aclimatação, rodeado de pessoas da elite parisiense. Dumont não se conteve. Ele tinha que provar que era possível. Assim, ele começou a formatar em sua cabeça a ideia de uma aeronave em formato cilíndrico, que não apenas seria conduzida pelo vento, mas que poderia cortar o ar tendo seu próprio motor. Não teria uma forma alongada e relativamente pequena, capaz de suportar o motor a petróleo, o propulsor, o leme e os lastros necessários, mantendo o peso total do conjunto abaixo de 50 kg. No dia 18 de setembro de 1898, após 3 meses
meses e meio de sua primeira ascensão no Brasil, Santos Dumont testou o número 1. Nesse momento, Dumont já era um balonista renomado em Paris, conhecido por sua coragem e invenções, recebendo inclusive o apelido carinhoso de Petit Santos, graças à sua estatura de apenas 1,52. Logo de cara, a atenção dos espectadores aumentou quando Dumont se posicionou contra o vento. Uma manobra considerada arriscada e altamente perigosa. A queda foi amortecida pelos galhos e Santos Dumont saiu ileso, porém frustrado. Dumont posicionou o balão a favor do vento e o número 1 subiu lentamente. O número 1 começou a subir de forma estável, ganhando altura sob os olhares atentos e apreensivos dos presentes. Santos Dumont ajustou o lastro com cuidado e a aeronave atingiu uma estabilidade impressionante para uma invenção tão nova. Dessa forma, com a história sendo feita diante de seus olhos, a multidão rompeu o silêncio com aplausos enquanto ele manobrava habilmente. Santos Dumont era o único homem do mundo a voar em aeronaves a motor. Isso com apenas 25 anos de idade. Chegou o seu dirigível, voou pela cidade, parou na frente do momento, ficou conhecido como a Belle Époque, quando os franceses viram diante de seus olhos o mundo se beneficiando da ciência. Nós saímos das cartas para os telégrafos, da pintura para a fotografia, e agora do simples balão para o dirigível. Foi nesse ambiente que Henry Deutsch, conhecido como o rei do petróleo e grande entusiasta do progresso aeronáutico, lançou uma proposta audaciosa. Ele criou outro que conseguisse partir do parque da aeroestação de St. Cloud, contornar a Torre Eiffel e retornar ao ponto inicial em até meia hora. E após dias de espera por um bom clima, Santos Dumont finalmente decolou com sua aeronave para realizar o percurso. Tudo parecia estar funcionando corretamente, até que em frente à Torre Eiffel, uma corda do leme se rompeu, forçando Santos Dumont a fazer um pouso de emergência. Ele resolveu o problema e retornou ao voo. Assim, ele pôde contornar a torre e voltar a St. Cloud, liderada pelo renomado aeronauta francês Charles Renard. Esse episódio marcou um dos primeiros indícios de que a saúde mental de Santos Dumont estava começando a se deteriorar. Além disso, Santos Dumont contou também com o apoio pessoal de sua amiga próxima, a Princesa Isabel, o número 6, projetado para superar os problemas enfrentados nos experimentos anteriores. Dessa forma, no dia 19 de outubro de 1901, Santos Dumont decolou com o número 6 do bairro de St. Cloud. Com habilidade por Paris, contornou a Torre Eiffel e retornou ao ponto de origem sem incidente. Ao pousar em St. Cloud, Santos Dumont foi recebido com aplausos e ovacionado pela multidão. Sua vitória não apenas consolidou sua reputação como um dos pioneiros da aviação mundial, mas também representou um marco na história do voo controlado. Príncipe Alberto I, que lhe ofereceu apoio para prosseguir com seus experimentos. Thomas Edison, para falar sobre patentes e inovações tecnológicas. No Brasil, o presidente Campos Salles concedeu uma medalha de ouro e um prêmio em dinheiro em reconhecimento às suas conquistas. Em meio ao 10, que foi projetado para ser acessível e prático, funcionando como uma espécie de carro voador para uso individual. O que acontece é que Santos Dumont, já renomado como aviador, precisava de um relógio prático para cronometrar seus voos. A intensidade das suas invenções, que volta e meia davam problema. Nesse momento, Dumont estava planejando um avião que não dependesse de ventos ou correntes de ar para voar, mas que mesmo assim fosse estável, controlável e que pudesse dominar com... E depois de 6 meses de trabalho, seu protótipo ficou pronto, sendo batizado de 14 bis. E agora ele estava pronto para ser testado. As pessoas não acreditaram quando viram Santos Dumont chegando com uma estrutura enorme. A parada tinha 12 metros de envergadura e quase 7 metros de comprimento. Ela era composta de madeira e metal, além de ter um motor de 50 cavalos de potência. Santos Dumont desenvolveu um sistema de controle direcional que utilizava alavancas para garantir maior precisão nas manobras. Atingiu uma altura de 3 metros e durou apenas alguns minutos, mas foi suficiente para fazer estado, sustentado e horizontal, sem nenhuma
nenhuma ajuda externa no mundo. Parecia impossível. Ele havia decolado de forma autônoma uma aeronave que era mais pesada que do outro lado do Atlântico. Dois irmãos estavam dizendo que já haviam feito isso antes. Esses irmãos eram Wilbur e Orville Wright, que afirmavam ter realizado o primeiro voo do mundo 3 anos antes de Santos Dumont. Segundo alegam, eles teriam voado por 36 metros em seu avião Flyer, na Carolina do Norte, para ajudar na decolagem, algo que gerou questionamento sobre a autonomia de suas máquinas em comparação ao modelo de Santos Dumont, que decolava e pousava sozinho. Essa dualidade, de forma alguma, diminui a grandeza das conquistas de Santos Dumont. Os irmãos americanos, obviamente, patentearam seu programa, o design de sua aeronave, e realizando novos testes, tanto que em 1909 ele lançou uma aeronave menor, com asas cobertas de seda que lhe conferiam a aparência de uma libélula. Esse foi Santos Dumont voou todos os dias com essa aeronave, que a consolidou como algo funcional, mas principalmente consolidou o Santos Dumont como uma pessoa que nessa década ele é tido como o homem mais famoso do mundo. Enfim. Agora, afastado da aviação, Santos Dumont passou a se dedicar à astronomia, um antigo interesse que combinava sua paixão pelo céu e pelo progresso científico. Fascinado pelo universo e seus mistérios, ele instalou um telescópio em sua casa e passou horas observando os astros, buscando um novo sentido para sua vida após deixar a aeronave mundial. Depois de meses de extrema tensão, a Alemanha declarou guerra à França no dia 3 de agosto de 1900. E de esquecimento, Santos Dumont foi diagnosticado com esclerose múltipla, uma condição que pouco se compreendia na época, mas que lentamente limitava seu corpo. Santos Dumont também enfrentava pressões sociais relacionadas à sua vida pessoal. Ele nunca se casou e não há registros de relacionamentos amorosos significativos. Dumont viu a solidão se instalar em sua cabeça. Ele, que havia dado tanto ao mundo, sentia que já não tinha mais nada a oferecer. A glória que um dia sustentara sua alma agora parecia uma lembrança distante, incapaz de preencher o vazio crescente. As batalhas começaram a ganhar forma. Com o avanço do conflito, Santos Dumont recebeu relatos perturbadores. Os aviões que ele imaginava como ferramenta de progresso, exploração e comunicação estavam sendo transformados em máquinas de guerra. Bombardeiros e caças sobrevoavam cidades e campos de batalha, levando à destruição, causando mortes e deixando um rastro de sofrimento. Usar convites e se isolar ainda mais. Quando a Primeira Guerra Mundial chegou ao fim em 1918, o mundo inteiro celebrou dado num chalé projetado por ele mesmo, conhecido como A Encantada, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Possivelmente a inovação que mais chama a atenção nessa casa foi o sistema pioneiro de chuveiro de água quente, uma invenção criada para atender ao desejo de Dumont. Dumont encerrou sua jornada prematuramente aos seus 59 anos de idade. Dumont foi enterrado no cemitério São João Batista, localizado no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. A tragédia de sua morte não apaga de nenhuma forma o legado deixado por ele. Criada por uma imponente estátua de Ícaro, este foi uma figura da mitologia que se perdeu no prazer de sua própria invenção. Ele quis voar próximo demais do sol, que acabou queimando suas asas, o fazendo cair no mar, se afogando.